Parece que quando o pastor canta a musiquinha, a gente quer se esconder, né? Se eu pudesse, eu tinha entrado debaixo ali da cadeira. Aleluia, Jesus. Mas não é da nossa maneira, né? Não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor que prevalece sobre as nossas vidas, né? Amém? Para a gente ganhar tempo, vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Marcos, no seu capítulo 4. Aleluia, Jesus. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Aleluia, Jesus. Marcos 4, 35. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria que toda a igreja repetisse, aleluia, este 41. Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se assentar, glorificando, exaltando o nome digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Igreja, nós estamos aqui diante de uma passagem bem conhecida, né? Bem mencionada. Mas é uma passagem que eu creio que a todo momento ela fala conosco. Ela fala conosco porque nós, como servos do Senhor, filhos deste Pai, Criador dos céus e da terra, nós não estamos livres desta tempestade. Aleluia, por isso eu creio que nós podemos ler ela hoje, ler ela amanhã, e a gente consegue, aleluia, imaginar nós dentro deste barco, em meio desta tempestade. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, que os discípulos estão com Jesus, e Jesus, aleluia, vai fazer um convite a eles. Jesus, aleluia, vai chamar os seus discípulos e vai dizer: vamos passar para o outro lado. Grave bem isso. Vamos passar para o outro lado. Aleluia, Jesus, talvez os discípulos estavam cansados, porque grande era a jornada. Jesus, aleluia, estava fazendo a obra, estava pregando, estava evangelizando, estava curando, estava libertando, e os discípulos acompanhavam Jesus. Grande era a multidão, aleluia, que acompanhava eles. E eu creio que era muito cansativo, sim. Aleluia, eu creio que muitas das vezes eles até não tinham tempo para descanso. Tanto que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, aleluia, quando ele está no barco, ele está o quê? Dormindo. Jesus, ele está dormindo. Ele está descansando. Porque eu creio que, aleluia, como nós já sabemos,
Ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele estava num momento de cansaço. Ele vai tirar um momento para repousar. E eu creio que os discípulos também estavam cansados. E talvez eles não perceberam o convite que Jesus fez a eles. Quando Jesus disse, olha, vamos passar para o outro lado. Eu creio que isso passou despercebido. Eles entram dentro do barco com Jesus. Aleluia, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ali em meio à calmaria, em meio a um momento que eles jamais imaginavam que viria uma grande tempestade sobre aquele lugar. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles estavam ali, talvez alguns até dormindo, cochilando, não sei, e alguns talvez atentos. Mas fato é que no meio deles tinha ali homens que tinham intimidade com o mar. Ali tinha homens que conheciam o mar. E eu creio que na percepção deles ali jamais se levantaria uma tempestade. Mas interessante quando o pastor aqui estava falando, aleluias, aqui no devocional, e o pastor citou que na nossa trajetória, eu vou usar as minhas palavras, é necessário acontecer coisas que nós não estamos esperando, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia, porque se vivermos somente em bonança, se vivermos, aleluia, somente ali nas vitórias, louvado seja Deus, nós vamos dar honra e glória a quem? Nós vamos ter testemunhos para contar? Aleluia, se alguém chegar para mim, eu tenho ali a minha vida sossegada, tranquila. Aleluia, se alguém com um determinado problema chegar até mim e dizer, irmã, estou precisando de um conselho. Talvez eu vou aconselhar aquela pessoa porque adquiriu um determinado conhecimento. Mas eu fico feliz porque conhecimento não é experiência. Conhecimento é uma coisa, experiência é outra. Conhecimento adquirimos, experiência nós passamos. E coisa grande é quando nós passamos, aleluia, por uma determinada situação e nós temos algo para oferecer ao próximo. Quando aquela pessoa chega até mim, até você, aleluia, com uma determinada situação e ele vai nos pedir conselho e nós vamos dizer, olha, eu sou testemunho vivo. Eu tenho experiência nesta área. Eu passei por este processo, mas eu venci. A palavra do Senhor então vai nos dizer, aleluia, que aqui estão pescadores no meio, aleluia, daquela tempestade. Só que eles vão se apavorar, porque talvez aquela tempestade era diferente, pastor. Não era, aleluia, algo que eles já tinham vivenciado, mas era algo diferente. Era algo que saiu do controle deles. Eles não sabiam para que lado guiar o barco. Eles não sabiam se aquele barco estaria indo à deriva ou não, se aquele barco iria afundar ou não. E grande foi o temor, grande foi o medo daqueles homens que estavam ali. O medo foi tão grande, a falta de fé foi tão grande. Mas irmão, por que você diz falta de fé? Porque o próprio Jesus disse, aleluia, o próprio Jesus disse que ali faltou fé. Eles estavam no barco, aleluia, com aquele que estava fazendo maravilhas, com aquele que estava curando, libertando, aquele que estava dando esperança para aquele que já não tinha mais, aquele que trazia expectativa de vida. Mas naquele momento, aqueles que vivenciaram isso, a fé vai lhes faltar. Isso é errado, não? Não é errado, sabe por quê? Porque quem estava dentro daquele barco não era super-homem. Aleluia, mas eram seres humanos. Seres humanos, aleluia, que estavam crendo no milagre do outro. Mas quando chega o seu momento, aleluia, como crer? Como crer, Diácono Jorge, quando nós estamos, aleluia, em um barco, aonde a água está entrando dentro e a gente olha e fala, agora eu vou perecer. Agora esse barco vai afundar, sabe por quê? Porque os problemas são muitos. É muitas adversidades, são muitas as situações, foge do controle. Porque há momentos que nós, louvado seja Deus, podemos fazer alguma coisa. Mas há situações que nem eu e nem você pode fazer nada a não ser o nosso Deus.
a não ser, louvado seja Deus, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. E a palavra então do Senhor vai nos falar, aleluia, que esses homens, aleluia, são tomados ali por um medo, e aleluia, eles esquecem até que Jesus está ali. Talvez antes de chamar Jesus, eles já estavam gritando, eles estavam dizendo uns aos outros: nós vamos perecer, o barco vai afundar, o que vamos fazer? E só depois, aleluia, não sei se Pedro, não sei se Mateus, não sei qual deles, aleluia, vai se despertar e vai dizer: vamos até o mestre. Ei, o mestre está no barco, vamos acordá-lo, ele está dormindo. E grande é a aflição, louvado seja Deus, que quando eles chegam, eles já perguntam para Jesus: o Senhor não se importa que pereçamos? E quantas das vezes eu e você fazemos esta pergunta? Quantas das vezes, aleluia, em meio à aflição nós dizemos: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não está vendo essa situação? Eu não aguento, eu não suporto. Quantas das vezes nós chamamos a atenção do mestre, aleluia, ao invés de dizer: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu sei que eu estou passando por essa situação, mas o Senhor está comigo nesse barco. Nós começamos a dizer: Senhor, nós vamos perecer, não te importas. Nós esquecemos que o nosso Jesus, Ele conhece cada detalhe da minha vida e da sua vida. Nós esquecemos por um momento, aleluia, que Jesus, Ele deu uma ordem para mim e para você. Quando o Senhor nos chamou, Ele disse: olha, vocês vão passar para o outro lado. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Ele nos chamou, quando Ele nos fez o convite, Ele disse, aleluia, que Ele estaria conosco todos os tempos, todos os momentos das nossas vidas. Ele não olhou e disse: diaconisa Vanilda, você, aleluia, eu estou te chamando, mas eu vou estar com você só até um determinado tempo, depois eu não vou estar mais não. Você vai estar sozinha no barco. Ele não olhou, louvado seja Deus, para a diaconisa Ângela e disse a mesma coisa: olha, diaconisa Ângela, estou contigo só até um determinado momento. Não, Ele disse: eu estarei contigo. Amém. Todos os momentos da sua vida. Glória a Deus. Aleluia, todos os momentos da sua vida. Amém. Jesus. Aleluia, e o que eu aprendo com isso, louvado seja Deus, é que nós somos seres humanos. Aleluia. Nós não pecamos, igreja, quando dizemos: Senhor, eu estou sozinha. Não, isso não é um pecado, é uma fragilidade. Sabe por quê? Porque às vezes a luta que nós estamos enfrentando parece ser tão grande, parece ser maior do que o Deus que nós servimos. Aleluia, nós, louvado seja Deus, eu acredito que nós muitas das vezes nos sentimos como Davi, pequenininhos diante daquele gigante. Aleluia, mas Davi, mesmo sendo pequeno diante daquele gigante, ele não olhou para o tamanho daquele homem. Aleluia, mas ele olhou, louvado seja Deus, para o tamanho do Deus a qual ele servia. O Deus a qual, aleluia, esteve com ele o tempo todo. E ele sabia que ele poderia vencer o gigante. Tanto é que ele não precisou de arma alguma. Ele não precisou de armadura nenhuma. Porque ele sabia que quem venceria aquele gigante, aleluia, não era ele, mas era o próprio Deus, o general de guerra. Aquele que não perde nenhuma sequer guerra. Glória a Deus. Aleluia, e eu olho para mim, primeiramente para mim. E muitas das vezes eu digo: Senhor, por quê? Por que eu questiono? Por que eu esqueço que o Senhor é comigo na batalha? Por que, aleluia, muitas das vezes nós dizemos: nesta peleja não teremos que pelejar, porque o Senhor irá pelejar por vós. Oh, glória! Aleluia, nós declaramos com a nossa boca, mas quando realmente temos que crer, nós não cremos, porque nós colocamos um problema maior do que o Deus que nós servimos. A tempestade vem,
que tem uma situação financeira boa, a tempestade ela vai vir para mim, ela vai vir para você. Aleluia, mas esta noite a tempestade, ela não importa o tamanho dela, ela não importa, louvado seja Deus, se o vento está forte, o que importa é o tamanho do Deus a qual eu e você servimos. Glória a Deus. É um Deus que jamais vai nos abandonar. É um Deus que, aleluia, que quando nós não temos força, aleluia, Ele diz: ei, você não está só, porque o Espírito Santo está contigo. Quando nós dizemos: Senhor, eu não tenho palavras para orar, aí é que nós temos que chamar a existência do Espírito Santo, porque não estamos só. Quando o barco, aleluia, parecer que vai naufragar, quando nós olharmos e dizermos: eita, a água já está até a cintura, mas o Senhor não vai deixar que nós venhamos nos afogar. Aleluia, porque o Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para você, e esta promessa, aleluia, ela não morrerá, igreja. Independente do tamanho do gigante, da tempestade, independente do tamanho da luta, da adversidade, independente daquilo que eu e você estamos enfrentando, nós não vamos perecer. Amém. A boa notícia nesta noite é que eu e você não iremos perecer. Glória a Deus. Aleluia, porque aquele que está comigo e com você é fiel para cumprir a palavra dele. Não foi o homem que nos prometeu, não foi o homem que diz: ei, aonde você estiver, estou contigo. Não, mas que nos prometeu que estaria conosco, que deixaria o Consolador. Amém. Aleluia, foi aquele Deus que estava no barco com os discípulos. Aleluia, Jesus então ele se levanta. Aleluia, eu consigo imaginar. Louvado seja Deus, aqueles discípulos todos apavorados. Aleluia, eu creio que João, que era o mais ali amoroso, talvez até segurou, aleluia, nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, nos ajuda, nós queremos voltar para as nossas famílias, aleluia, nós queremos fazer a grande obra, aleluia, nós queremos, aleluia, dar continuidade naquilo, aleluia, que o Senhor tem nos ensinado, porque grande era a obra na vida deles. Mas eles se esqueceram, igreja, daquilo que o Senhor disse no início. Passemos para o outro lado. Porque eu acredito que se eles tivessem prestado atenção na hora da tempestade, eles deveriam, aleluia, ter olhado para o outro e dito: ó, calma aí, não vamos nos apavorar não, sabe por quê? Porque o mestre disse que nós vamos passar para o outro lado. E se ele disse, nós vamos chegar para o outro lado. Glória a Deus. Aleluia, mas naquele momento eles se esquecem. E aí é onde vem o medo. E sabe aonde é o momento que o medo bate na minha porta e na sua porta? É no momento que nós esquecemos das promessas do Senhor. Verdade. É no momento, aleluia, quando nós nos esquecemos que o Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, é naquele momento que o Senhor disse, aleluia, que Ele nos chamou para uma grande obra. E essa obra, ela vai ser concretizada. É no momento, aleluia, em que eu e você não conseguimos enfrentar as situações. Ou melhor, chamar a Ele para nos ajudar. Sabe aquele momento que nós dizemos assim: essa luta é minha? Não, a luta não é minha, não é sua. Não é, sabe por quê? Porque nós não conseguimos lutar. A única maneira que nós podemos ajudar o Senhor, não que Ele precise, mas que Ele nos ensina, é lutar, sabe como? De joelhos. É de joelhos. Quando nós estamos de joelho, lutando contra o inimigo das nossas vidas que tenta nos paralisar, que tenta, aleluia, falar que nós não vamos chegar a lugar nenhum. É nesse momento que nós temos que dobrar os joelhos e dizer: nós vamos sim. Nós vamos sim, porque Ele disse que eu vou passar para o outro lado.
Aleluia, e a palavra do Senhor vai nos dizer que com uma palavra, a qual o Senhor deu, uma ordem para o mar e para o vento: acalma-te, aquieta-te. Aleluia, e veio a bonança sobre aquele lugar. Aleluia, aqueles discípulos puderam mais uma vez contemplar. E desta vez eles estão ali impressionados novamente, dizendo: mas quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Este é Jesus. Este é aquele que está comigo e com você todos os dias das nossas vidas. Amém, Jesus. Ele é aquele que está, aleluia, conosco quando nós não conseguimos, aleluia, enfrentar uma situação. Eu creio. Quando parece que a nossa casa está perecendo, aleluia, Ele está no nosso barco. Aleluia, nós, louvado seja Deus, precisamos pedir visão de águia. Aleluia, Senhor, eu quero visão de águia, sabe para quê? Para enxergar além do que os meus olhos carnais têm visto. Aleluia, porque quando nós pedirmos a visão de águia, nós vamos conseguir olhar para dentro da nossa casa e já ver tudo transformado. Aleluia, porque o nosso Deus, aleluia, Ele já nos deu tudo, igreja. Não nos falta nada. Amém, Jesus. Aleluia, como o próprio salmista declarou: o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Ele estava declarando: Senhor, ainda que eu esteja enfermo, mas o Senhor não me faltará. Senhor, ainda que eu esteja com um problema, mas o Senhor não me faltará. Ainda que eu olhe para mim, às vezes está faltando alguma coisa, mas o Senhor não me faltará. Ele estava dizendo: a sua presença não me faltará. Aleluia, a sua presença não me faltará. Aleluia, ele estava declarando ainda, aleluia, que se eu chegar no momento de processo, a sua presença não me faltará. Então o que é que me falta? Aleluia. O que é que te falta? É fé? É fé? Aleluia. Muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor e dizemos: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E nos esquecemos de pedir para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque o próprio Jesus, olhando para os seus discípulos, Ele disse: aleluia, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele estava dizendo: já viu tudo, já viu eu curar, já viu eu libertar, aleluia, já viu eu dar esperança para aquele que não tinha, e ainda lhes falta fé? Naquele momento estava faltando fé para aqueles homens. Em quantos momentos nas nossas vidas nos falta fé? Quantas das vezes estamos tímidos, que não conseguimos nem repreender o vento que vem sobre a nossa vida? Quantas das vezes não conseguimos repreender a tempestade por falta de fé? Nós temos que pedir ao Senhor para que venha nos aumentar esta fé, igreja. Aleluia, porque a tempestade, ela vai bater na minha porta, ela vai bater na sua porta. Só que uma boa notícia nós temos nesta noite: ela não vai prevalecer. Amém. Aleluia, ainda que ela venha bater, ela não vai prevalecer. Aleluia, ainda que você olhe e diga: Senhor, eu já estou com água até a cintura. Aleluia, mas o que importa é que Ele está no barco comigo e com você. Aleluia, e ainda que Ele esteja descansando, sabe por quê? Porque muitas das vezes Ele está no silêncio,
Mas no silêncio o Senhor também trabalha. Aleluia, porque o Senhor, Ele não descansa, igreja. Ele não descansa, louvado seja Deus, nos desligando da terra. Não, deixa meu filho lá, não. Ainda que o Senhor esteja descansando, o Senhor está ligado comigo e com você. Amém. Aleluia, ainda que Ele esteja descansando, Ele está trabalhando por mim e por você. Então essa tempestade, ela não vai prevalecer. Nós vamos chegar do outro lado. Amém. Aleluia, quando eles chegam do outro lado, tem mais obra para ser feita. Amém, Jesus. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que tem um homem demoniado. Já estava lá uma obra, esperando para que eles viessem chegar do outro lado e realizar milagre. Então esse outro lado que eu e você vamos passar, aleluia, é um lado que nós vamos contemplar, Diácono Jorge. Aleluia, que aquilo que passou, ó, é passar, ficou para trás. Aleluia, porque a obra do Senhor, ela não vai parar na minha e na sua vida. A tempestade não pode nos paralisar. Ainda que nós olhamos e dizemos, Senhor, mas eu não estou conseguindo. O Senhor diz, vai conseguir sim, porque você vai chegar do outro lado. Aleluia, a grande obra, louvado seja Deus, que eu comecei. Aleluia, eu vou aperfeiçoar. Nós vamos chegar do outro lado, igreja. Aleluia, nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Amém. Nós vamos chegar do outro lado e vamos olhar para trás. Mas sabe para quê? Para ver a nossa família servindo ao Senhor. Aleluia! Aleluias, para ver, aleluias, não os problemas sanados. Sabe por quê? Porque enquanto estivermos aqui vamos ter problema. Mas aqueles problemas que nós achávamos que era um gigante tão grande, nós vamos olhar e vamos ver ele caído, como Davi viu aquele gigante caído. Nós vamos olhar e dizer, Senhor, eu venci. Eu venci, a sua palavra estava dizendo, o Senhor disse, eu venci o mundo e vocês são mais do que vencedores. E nós vamos declarar isso. Senhor, nós somos mais do que vencedores. Nós chegamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, então nós vamos, louvado seja Deus, enfrentar mais tempestade. Mas desta vez, aleluia, nós vamos estar mais fortes. Sabe por quê? Porque em meio à luta, o Senhor forja o nosso caráter. Amém. Em meio à luta, o Senhor faz com que a nossa estrutura, ela venha estar mais fortificada. Vai chegar um determinado momento que nós vamos olhar para a tempestade e já não vamos mais temer. Sabe por quê? Porque a nossa casa vai estar firmada na rocha. Aleluia, e que rocha é essa, irmã? É Jesus. Amém. A nossa fé vai estar maior. E que fé é essa, irmã? A fé que nós vamos depositar em Jesus. Aleluia! E nós vamos olhar e dizer, Senhor, eu venci. Senhor, eu cheguei até aqui. Senhor, eu não acreditava, mas hoje eu creio. Aleluia, porque tudo aquilo que me atormentava, tudo aquilo que eu achava que iria me tirar dos propósitos do Senhor, realmente eu vi que nenhuma arma preparada contra a minha vida prevaleceu. Amém. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele conhece o meu deitar. O Senhor, Ele conhece o meu levantar e Ele conhece o meu caminhar. Glória a Deus. O Senhor, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Amém. Aleluia, então, igreja, somente creia. Somente creia que a tempestade, aleluia, ela não pode nos parar. Sabe por quê? Porque já há uma ordem do Senhor liberada para minha e para a sua vida. Que nós vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Aleluia, amém? Amém, igreja? Aleluia, essa é a palavra qual o Senhor gerou no meu coração. E que o Espírito Santo possa assim continuar ministrando, aleluia, no coração de cada um.
de vocês nesta noite e que cada um possa sair daqui de posse de vitória, porque a minha eu já estou levando. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Eu já agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus e aplaude a Ele.